Boa noite, meus amigos. Boa noite, não, boa tarde ainda, 5h30. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 17 de junho de 2024. Então, nesse horário, nós estudamos essa obra de Ivone do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade, né? Essa obra maravilhosa. E nós estamos estudando o capítulo que fala das reminiscências de vidas passadas. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus a oportunidade que o Pai nos concede de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais, para crescer, para progredir. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, tá bom? Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Deixa eu só anotar aqui. Vamos lá. Diz assim Ivone Pereira, aonde nós paramos, né? Ela diz assim: o espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, a quem tanto amamos, observou em recentes instruções a nós concedidas que nos manicômios terrestres existem muitos casos de suposta loucura, que mais não são que estados, fecha a porta, que mais não são que estados agudos de excitação da subconsciência, recordando existências passadas tumultuosas ou criminosas. Então, o doutor Bezerra, né, fala sobre que, em recentes, passou instruções para a Ivone, né, dizendo que nos manicômios terrestres, aqui na Terra, muitos casos de suposta loucura que mais não são que estados agudos de excitação da subconsciência, recordando existências passadas, tumultuosas ou criminosas, ocasionando remorso no presente. O mesmo acontecendo com obsessão, que bem poderá ser o tumulto de recordações do passado enegrecido pelos erros cometidos, recordações indevidamente levantadas pela pressão da vítima de ontem, transformada em algoz do presente. Muitos chamados loucos e também certo número de obsidiados costumam asseverar que foram esta ou aquela personalidade já vivida e fizeram isto ou aquilo, narrando por vezes atos deploráveis. Bem poderá acontecer que tais narrativas nada mais sejam que reminiscências, talvez desfiguradas por alguma circunstância de momento, de um passado aflorando para o presente, por entre choques traumáticos, causando alteração nervosa ou mental. A lei divina, que rege a condição do ser encarnado na Terra, estabeleceu o esquecimento das migrações pretéritas. Já falando sobre isso, sobre esquecimento do passado. Quando o sujeito reencarna, ele passa pelo esquecimento do passado, né? Por se tratar do que mais convém ao comum das criaturas. Então, o que mais convém ao comum das criaturas é realmente esquecer. Esquecer tudo que o sujeito vivenciou nas reencarnações passadas. Isso é o que mais convém. Sendo mesmo essa situação normal de cada ser. E assim sendo, o fato de recordar produzirá choques morais, por vezes, intensos na personalidade, que assim se destaca, acarretando anormalidades que variam de grau, conforme a situação moral ou consciencial de cada um. Pois só quem realmente recorda o próprio passado, recordatório,
no qual faliu, estará capacitado a compreender o desequilíbrio e a amargura que tal situação provoca, né? Então, está dizendo que recordar, na maior parte das vezes, traz para a pessoa choques morais intensos, né? Porque é uma coisa muito deprimente você recordar de certos fatos, né? Que angustia o teu coração. Né? Lembrei, não é, é aquele detalhe, né? Se eu lembro, o outro vai lembrar também. E vai lembrar de mim, vai lembrar o que eu fiz. Isso vai tornar a coisa mais difícil, né? Então, dizer que só quem realmente recorda o próprio passado recordatório, no qual faliu, estará capacitado a compreender o desequilíbrio e a amargura que tal situação provoca. Vamos lembrar de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele não estava desencarnado. Ele não estava desencarnado. Ele sabia do que ele tinha feito como Paulo. Esse saber o que ele tinha feito já trouxe para ele dificuldade encarnado. Está aqui, não, está aqui, ó. Já trouxe para ele dificuldade como encarnado. Imagine você estando, né, desencarnar, lembrando de várias vidas. Porque não vai ser de uma só, você vai lembrar de várias. Saulo já vivia aflito, né? Lembrando que ele tinha feito alguns anos antes. Imagine você lembrar de crimes horrendos que você cometeu no passado, né? Então, é isso aqui. E assim, né? Eles agora o que parece o fato de recordar existência para constituir provação para as criaturas comuns, ainda pouco envolvidas, ou concessão ao mérito, nas de ordem mais elevada na escala moral. Quando o sujeito fez coisas maravilhosas, né? Estou um pouquinho acima. Quando o sujeito fez coisas maravilhosas, se ele lembra, isso é mérito, né? Isso é mérito. Deus me deu um mérito de recordar coisas elevadas que eu vi no passado. Até para me dar assim, um entusiasmo, né? Para que eu fique mais animado. Olha aí, ó, você fez isso no passado, foi muito bom, deu certo, continue trabalhando assim. Então, quer dizer que é uma concessão. Agora, também, recordar pode ser uma provação. Tá? No primeiro caso, no caso da provação, como foi dito acima, verifica-se não raro, uma espécie de obsessão. Haja ou não haja o inimigo desencarnado a provocar a normalidade e, de qualquer forma, uma grande tristeza, um grande desânimo atingirá o que recordar. Então, pode ser uma obsessão, tá? Ele diz, lembrar do mal feito que você fez no passado, né? É uma espécie de obsessão, porque é uma tortura. Tenha um componente espiritual ou não. Tem um adversário ali ou não. Lembrar de um erro do passado, um erro grave, é uma espécie de obsessão, porque aquela lembrança fica te atormentando, né? Como se fosse um espírito obsessor. Pode ter, como pode não ter, mas lembrar algo que você fez de errado, que você sabe que foi errado, isso é tipo uma tortura, uma obsessão, né? E isso por quê? Porque isso vai trazer uma grande tristeza, um grande desânimo, atingirá o que recorda, que pressentirá apenas espinhos e lágrimas no decorrer da existência. Porque se o sujeito tem um pouco de bom senso, um pouco de conhecimento, e ele tem a capacidade de lembrar o erro passado, ele vai dizer assim, eu vou ter que reparar isso. E dependendo, imagine se a pessoa recorda que foi um criminoso de guerra. E hoje ele tem a noção de que aquilo foi errado. E que ele sabe que ele precisa reparar. Dependendo do crime que ele cometeu, como tem esses indivíduos que recebem até alguns nomes feios, né? O carniceiro, não sei de quê, né? A besta, não sei de quê. Já pensou o sujeito recordar que ele foi aquele indivíduo?
e saber que ele tem que reparar? Que tristeza, que desânimo, né? Até porque o nome dele ainda está nas páginas das. Tá na TV ainda, dos documentários, né? Porque ainda tem gente viva. Nós não vimos aí a comemoração lá na Europa do dia do dia- daquele, 80 anos do desembarque, né? Da Normandia. Então, inclusive, tem até um pracinha que morreu durante a cerimônia. Ele estava indo para a cerimônia, né, do desembarque dos aliados da Normandia. Tinha homens lá de 101 anos, 102, 103 anos, que eram ex-pracinhas, né? Estavam lá. Então, pode ser que um daqueles sujeitos que foi criminoso de guerra, até desencarnado, e já esteja reencarnado. E, de repente, ele tem uma lembrança dessa, que ele foi um desses caras, um diretor de um campo de concentração daquele terrível, que fez coisas bárbaras. E ele sabe, tem noção que aquilo foi errado, que ele tem que reparar. Que desânimo, porque ele sabe que a reparação vai ser difícil, né? O desânimo, o problema que leva uma pessoa, por exemplo, um jovem na escola, em que todos ali sabem que ele é neto daquele fulano de tal que causou. Como é que ele fica? Exato. Ou então, daquele garoto que já saiu de uma escola para outra, e na escola que ele está, todo mundo sabe o que ele fez na outra escola, né? É, Então, ele diz assim, e assim como o espírito desencarnado, de categoria inferior, muitas vezes sofre e se tumultua até a loucura diante do desfile mental das próprias existências passadas, desvirtuada pelo crime, assim o encarnado se anormalizará sob os choques dos mesmos acontecimentos, por diminuto que seja. Então, o desencarnado, aquele que está no plano espiritual, esse vai se lembrar, sim, do erro que ele cometeu. Então, esses homens, dessas mulheres, que não foram só os homens, né? Vamos falar do caso aí da Segunda Guerra Mundial. Homens e mulheres que cometeram crimes durante a Segunda Guerra Mundial, crimes hediondos, e outras situações também. Quem é desencarnado, ao chegar ao plano espiritual, eles se lembram, porque o véu acaba, e ele se lembra da sua história, principalmente a história mais recente. E ele ali começa a se torturar, até porque muitas das suas tal vítimas, né, vão buscar reparação e ficam em cima dele, ali. E ele vai sofrer terrivelmente, né, o assédio daqueles seus perseguidores, que foram suas vítimas, como também na Inquisição, muitos daqueles inquisidores, até hoje, muitos deles, são perseguidos no plano espiritual pelas suas vítimas, que foram queimadas e torturadas por eles. Agora, imagina, da mesma forma que eles sofrem, se você aqui encarnado tiver a lembrança dos crimes que você praticou, você também vai sofrer. Como ele diz aqui, né? Um grande desânimo atingirá o que recorda, que pressentirá apenas espinhos e lágrimas no decorrer da existência. Tanto para o desencarnado, que lembra automaticamente, né, a maioria, e o que está aqui, que tem, de repente, a oportunidade de lembrar, e ele vai querer esquecer. Não, não quero lembrar, porque ele vai se sentir, né, sofrendo e muito, quando ele lembra de coisas terríveis que ele praticou, né? Eu vou compartilhar aqui um texto do nosso companheiro Emmanuel, do livro Pensamento e Vida. Verifica para mim se vocês estão lendo. Deixa eu tirar aqui. Apareceu para vocês? Ainda não. Agora apareceu, né? Livro Pensamento e Vida, capítulo 22, de Emmanuel. Pensamento e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, culpa. Essa culpa, né? Diz assim, Emmanuel, quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Essa dupla, né? Culpa, remorso. Porque, olha só, precipitando-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso. Então, o remorso se origina da culpa, né? E desse remorso vão surgir
múltiplas manifestações. Uma delas pode ser o suicídio, né? Impondo depressão e outras coisas mais, né? Impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno de nós, na nossa atmosfera espiritual, a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta ou convive. Então, aquele que convive conosco pode se ressentir dessa nossa atmosfera espiritual carregada de remorso e culpa. Tá? Porque a nossa atmosfera espiritual fica toda contaminada. E ela se reflete do espaço onde se encontra, atingindo aquelas pessoas que convivem conosco. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou hausto. Desculpe, a infecção do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que embarca a índole no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo. É que eu estou tentando... Ah, tá, tirei aqui. Deixa eu puxar ele mais para cá, que tem um negocinho aqui que me impede de fazer a leitura. Deixa eu só subir um pouquinho. Está aqui. Então, isso aí, né? A feição do ímã que possui campo magnético, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas, que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. E por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Então, a nossa atmosfera espiritual denuncia quem nós somos. E através dessa atmosfera espiritual, como nós vimos anteriormente, né, até no estudo do Livro dos Espíritos, os espíritos simpáticos a nós vão se aproximar, operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco, no âmbito de nossa atividade de influência. Por isso que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 8, diz, né, que nós representamos uma série de pensamentos, e vários pensamentos nos representam. Projetando, né, as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior, que nos converte o pesar, inicialmente alimentando contra nós em mágoa e irritação contra os outros. É que os reflexos de nossa defecção, a torvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais passamos da pasto à imaginação, virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. Tem que dizer o seguinte: a criatura carregada de culpa, que vai originar o remorso, ela passa a ter uma atmosfera espiritual doentia. Essa atmosfera espiritual doentia vai se espalhar, ela vai ficar presa em nós, ela vai se espalhar, afetando outras pessoas. E, ao mesmo tempo, traindo como se fossem moscas para um local onde haja sujeira. Entendeu?
Então, aqueles espíritos que carregam também suas culpas, suas mágoas, seus remorsos, virão de encontro a gente. Porque aquele que carrega esse sentimento de culpa, de remorso, ele vai estar carregado pela depressão, pela mágoa, pelo ódio, às vezes pela amargura. E aí, como é que ele lida também com as pessoas que estão em volta dele, na casa dele, amigos, né? Com ignorância, com agressão. Normalmente, uma pessoa culpada, cheia de remorso, cheia de mágoa, não é uma pessoa simpática, né? É uma pessoa amarga. Então, ela vai começar a refletir também a amargura daqueles que se uniram a ela. Então, não vai ser só a amargura dela que ela vai expor, revelar para o mundo. Ela vai revelar também a amargura de muitos. Por isso, pega aquele livrinho lá, Beto, é Pensamento e Vida, que está ali pequenininho. Ela vai refletir a amargura de muitos. É um fininho que tem aí, Pensamento e Vida, né? Então, pego nela toda aquela mágoa, aquela doença, aquele ódio que ela carrega com ela, não é mais só dela, é potencializado pelos outros que a torturam, que a perseguem, que são simpáticos a ela, o jeito dela ser. Por isso que o Emmanuel, aqui no livro Pensamento e Vida, capítulo 8, Associação, ele diz aqui, ó, estamos invariavelmente. Não, ele diz aqui, eu vou botar aqui, ó, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos e sentem como sentimos, né? É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Estamos, invariavelmente, atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Por isso que Jesus perguntou, aquele espírito, né, que estava atormentado, o obsidiado gadareno. Jesus pergunta ao espírito. O gadareno era o homem que estava obsidiado, por isso que é o obsidiado gadareno. Mas Jesus não está falando com o homem obsidiado, Jesus está falando com o obsessor. E Jesus pergunta, quem você é? Ele diz, somos legião. Somos legião. Né? Então, eles aqui, na vida comum, diz Emmanuel, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Então, isso é importante. Olha só, na vida comum, a alma somos nós. Entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhes assemelham. Então, é como se fosse um tanque, né, de energias negativas, doentias, e você vai entrar em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhes assemelham. Então, é isso que Emmanuel está dizendo aqui, né? E ele diz, e é nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica. Desequilíbrio, aí começam as doenças. Tá? É nesse estado negativo, porque até então é a alma. Mas isso vai passar para o perispírito, e aí vai atingir o nosso corpo físico. Então, é nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios de toda essa legião,
atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o septo das perturbações que lhe são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Então, ele está dizendo aqui, às vezes, para você corrigir um delito que você realizou na outra vida ou nessa, você vai precisar de várias reencarnações. Não vai ser uma só. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários. Por isso que Jesus falou isso. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, tá? Enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Por isso Jesus falou sobre isso. Reconcilia-te com o teu adversário. Porque se você leva essa raiva, esse ódio para outras reencarnações, isso pode se transformar num monstro que vai trazer para você muita dor e muito sofrimento durante muito, né? Então, a ideia é essa, procura esquecer. Isso é outra coisa. Às vezes não dá para você se reconciliar com o seu adversário, porque o seu adversário já desencarnou, né? Mas tem aquelas coisinhas que a gente guarda raiva. Eu guardo raiva de fulano, porque fulano fez isso aquilo comigo. Apaga isso. Esquece. Porque parece uma coisa pequena. Não, ele fez isso comigo, eu não perdoo, eu tenho raiva dele, vou ter para o resto da minha vida. Só que isso é um monstro bebê. Esse monstrinho vai crescendo, é como se você pegasse uma cobrinha, pequenininha assim, e colocasse aqui no teu peito. E todo dia você alimentasse ela um pouquinho. Um dia ela vai se tornar uma grande serpente e vai te morder. Você vai ser a primeira vítima dela. Então, tem gente que é assim, eu tenho um pouquinho de raiva de você, eu tenho um pouquinho, tem um pouquinho de raiva de muita gente, né? Somando esses pouquinhos dá um montão. E esse montão que vai te derrubar. Então, tem pessoas que não esquecem. Não esquecem. Fulano fez isso com você, ela pega lá o livrinho dela, o dia tal, fulano fez isso comigo. Está aqui, registrado para a eternidade. E aí vai. Só que ela não percebe que no plano espiritual, esse livrinho, que parece uma agendinha pequenininha assim, ficou desse tamanho. E quando ela chega lá, o livro cai da estante na cabeça dela. Nossa, que livrão pesado. É o teu livro. Mas ela é tão pequenininha, minha agendinha era assim. Não, mas ela é, na verdade, ela é desse tamanho. Esquece. É a palavra do momento. Esquece e perdoa. Esquece e perdoa. Não foi à toa que Jesus falou isso. Reconcilia-te com teus adversários quando está a caminho. O reconciliar é esquece o mal que te fizeram. Quem fez o mal para você, o problema é dele. Se você não esquece, você está trazendo o problema para você. Agora o problema é dele e seu. Não, quem fez foi ele. Tanto que
né? Chico sempre dizia, feliz é aquele que esquece. Quem fez o ato é que está com problema, o problema é dele. Mas se você não esquece, você está trazendo o problema dele para você. Ambos vão para o buraco. Vamos ler mais um pedacinho aqui? Diz a Ivone assim: não obstante, existem também homens que recordam suas vidas passadas sem padecerem aqueles desequilíbrios, conservando-se normais. Os médios positivos, ou seja, que possuem grandes forças intermediárias, eletromagnetismo, vitalidade, intensidade vibratória, sensibilidade superior, vigor mental, em diapasão harmônico, com as forças físico-cerebrais, serão mais aptos do que o normal das criaturas ao fenômeno de reminiscências do passado, por predisposições particulares, portanto. Assim sendo, e diante do vasto noticiário que possuímos acerca do empolgante acontecimento, diz Ivone, temos o direito de deduzir que o fato de recordar o próprio passado reencarnatório é uma faculdade que bem poderá ser mediúnica. O fato de lembrar da vida passada, né? E se bem desenvolvida, equilibrada, não alterará o curso da vida do seu possuidor. Então, ela está dizendo aqui, quando você não tem esse equilíbrio, lembrar pode ser um transtorno para você e trazer transtornos maiores para você. Quando o médium é bem aplicado, bem preparado, lembrar não alterará o curso da vida do seu possuidor. Mas se ainda em elaboração e prejudicada por circunstâncias menos boas, causará lamentáveis distúrbios, tal a mediunidade comum. Então, se essa recordação for um processo mediúnico, se mal elaborado, mal cuidado, ainda iniciando, pode trazer distúrbios, igual à mediunidade inicial que não é bem orientada. Já que o ser médio não implica a obrigatoriedade de ser espírita, né? Bem, só um minutinho, minha gente, só um minutinho, por favor, que o palestrante da noite está ligando aqui para mim. Desculpe aí, gente, mas é que o palestrante que vai dar à noite, ele queria resolver uma coisinha rápida aqui, mas tudo bem. Então, ela diz aqui, né? Deixa eu ver. Já que o ser médio não implica a obrigatoriedade de ser espírita, é verdade, né? Tem vários médios que não são espíritas. E ele diz aqui, se aquele que recorda e por isso sofre desequilíbrios vibratórios procurar o remédio que o poderá aliviar nas fontes fecundas do psiquismo, estará salvo de grandes dissabores. Se, ao contrário, desconhecer a origem dos fatos e se aliar do psiquismo, será considerado louco por todas as opiniões, até mesmo para a opinião do seu médico, embora não o seja realmente. E como o manicômio é o último recurso que lhe proporcionaria a cura, segue-se que ele não se poderá curar, né? Então, se a pessoa não conhecer nada de mediunidade e acabar se envolvendo com essa questão, relembrança da vida passada, sem ter uma orientação, isso pode dar um problema grave para o indivíduo, né? Aí ela diz aqui, por que então tais fatos se enquadram na vida organizada pelas leis superiores do plano divino? Serão tais casos acontecimentos normais da evolução? Certamente, é muito provável que assim seja, visto que tratando-se de uma faculdade que tende a atingir a plenitude das próprias funções, haverá o trabalho de evolução. E, além do mais, ela pergunta, não é o espírito encarnado ou não o artífice da própria glória?
Daí as lutas tremendas do roteiro AVC. Então, tudo isso faz parte da nossa caminhada. Ou tratar-se-á, porventura, de punição. De qualquer forma, será o trabalho de evolução. No entanto, até onde chegam os nossos conhecimentos, diz Ivone, a respeito do singular fato, que é a lembrança de vidas passadas, recordar, também por nós vivido, né? Então, ela lembra que ela também teve recordação de vidas passadas. Portanto, no entanto, até onde chegam os nossos conhecimentos a respeito do singular fato, também por nós vivido, e, portanto, por nós sentido, observado e estudado, poderíamos afirmar que, na sua maioria, trata-se do efeito de causas graves e, portanto, punição. Eu chamo de processo educativo, né? Por meio da lei natural das coisas, porque no caso dela, ela lembrava dos erros que cometeu no passado, ela lembrava a Ivone, ela sabia quem ela era e o que ela fez, para se reeducar. É o que todo espírito precisa, né? Reeducação. Então, eu vejo essa punição como um processo educativo, né? Então, ela diz aqui, e, portanto, punição, tanto que no meu caso, a punição aqui eu botei entre aspas, por meio da lei natural das coisas, podendo ser também o fato auxiliado pela natural disposição de organizações físico-psíquicas muito lúcidas, a aquisição de mentes trabalhadas pelo esforço da inteligência, fruto do cultivo dos dons da alma, se o acontecimento não implicar distúrbios conscienciais, pois nossa personalidade é rica de dons em elaboração lenta, mais segura. Né? Então, ela diz aqui, tudo isso é um processo. Né? Se a pessoa lembra, se traz dificuldades ou não traz, é algo que nós, como ela chama que é trabalho de evolução. O espírito está vivenciando essas questões, buscando a sua evolução. Quando o espírito for, todos nós formos espíritos muito elevados, nós vamos lembrar. Vai ser um fato natural todo mundo lembrar do que fez no passado. E não vai trazer transtorno para ninguém. Porque nós estaremos o quê? Né? Mais purificados, mais evoluídos, com uma compreensão muito melhor. Então, será normal lembrar e não vai trazer desespero para ninguém. Hoje, pode trazer para a gente, né, um desequilíbrio. Lembrar. Mas vamos pensar que já existem pessoas que lembram. No caso de Ivone, ela lembrava, mas ela tinha noção do porquê lembrava. Porque ela precisava corrigir as coisas do passado. E ela cometeu erros gravíssimos contra ela mesma, contra o outro e contra as leis divinas. Então, ela tinha que lembrar para saber o porquê está passando aqueles momentos difíceis. E ela tinha o amparo dos benfeitores, né? Então, gente, nós vamos encerrando aqui. Semana que vem, ó, começa aqui, ó, Consultando Preciosos Livros, dia 24 de junho, tá? Nós vamos continuar nossos estudos aqui. Esse livro, Recordações, é muito bom, muito bom. A Ivone traz para a gente aqui informações muito sérias que vão ajudar todos nós a crescer um pouco mais, a aprender um pouco mais e auxiliar no nosso processo evolutivo. Então, só temos a agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade que o Pai nos concede de estarmos aqui reunidos, né? Procurando melhorar cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus, tá? Gente, daqui a pouco começa a nossa palestra, que vai falar sobre a questão do tabagismo e da questão dos cigarros eletrônicos. Eu já mandei para vocês o link, espero poder contar com a presença de vocês aqui, tá bom? Eu vou encerrar aqui, agradeço e dou boa noite para todos vocês.